Oi, oi pessoal, mais um videozinho aqui no nosso YouTube, né? E o tema de hoje, a gente veio falar sobre essa questão do esfriamento dos vínculos. Quando a gente observa a sociedade atual, a gente percebe algo muito curioso. Nós nunca tivemos tão conectados a essa tecnologia e ao mesmo tempo tão distante emocionalmente dos nossos vínculos afetivos. E aí a gente fala de amor todo o tempo, mas a gente tem essa dificuldade de construir relações duradouras. Temos milhares de contatos. Olhamos o nosso celular, estamos lá cheios de contatos, cheios de pessoas, cheios de amigos, mas cada vez menos intimidade. E essa comodidade da gente se comunicar de forma instantânea, né? WhatsApp. Mas muitas vezes a gente perde aquela questão de não saber nos conectar verdadeiramente com as pessoas. E isso é um grande problema, né? Grandes autores como Bauman, que eu sempre, nesse último vídeo eu falei sobre ele, que ele vem chamando atenção para esse fenômeno do amor líquido. Outro filósofo também é o Byung-Chul Han, que fala sobre essa agonia do Eros, da dificuldade do nosso mundo contemporâneo, de ter esse encontro com o outro, mas talvez tenha uma pergunta ainda mais profunda. E como que chegamos neste lugar que nós estamos? E para compreender essa história, a gente precisa voltar lá atrás, em milhares de anos no tempo. Fiz uma pesquisa rápida sobre a nossa época nômade e eu consigo compreender que durante grande parte da nossa existência humana, nossos ancestrais vieram em grupos nômades. Grupos de caçadores, de coletores, e durante muito tempo a gente acreditou que os homens, eles eram os caçadores e as mulheres permanecia responsável apenas pela coleta de alimentos e pelos cuidados dos filhos e pela criação, né? Pela gestação, pelo gerar. Entretanto, algumas descobertas se veio ao longo de alguns anos. E aí essas descobertas arqueológicas recentemente têm colocado essa narrativa em xeque, em dúvida. Em 2018, uma equipe liderada por um arqueólogo, Randall, se eu não me engano o nome, encontrou no Peru, nos Andes peruanos, o sepultamento de uma pessoa que viveu aproximadamente 9.000 anos. Pasmem, né? Ao longo desse corpo havia um sofisticado conjunto de ferramentas que eles utilizavam para caçar. E mais uma coisa que me deixou bem atordoada, que ela era utilizada para caçar grandes animais. Inicialmente, esses pesquisadores, eles acharam que se tratava-se de um homem, mas a análise minuciosa desses restos mortais revelaram uma surpresa. Aquela era uma mulher.
Então, tudo aquilo foi desconfigurado. Ao analisar outros sepultamentos das Américas, os pesquisadores eles conseguiram concluir que entre 30% e 50% dos caçadores de grandes animais poderiam ter sido mulheres. E aí isso nos obriga a rever muitas ideias sobre o passado. E nas sociedades nômades, a sobrevivência dependia da cooperação. E aí essa divisão das tarefas, ela parecia estar muito mais relacionada a essas necessidades do grupo e a capacidades individuais que essas regras rígidas de gênero não funcionariam. E aí as mulheres elas participavam da caça, da coleta, da transmissão de conhecimentos e dos cuidados com a unidade, com o filho, com o lar. E em várias sociedades nômades, posteriormente, especialmente nas da Ásia Central, se eu não me engano, eles encontraram mulheres, guerreiras, líderes e cavaleiras. Não por acaso, mas muitos estudiosos acreditam que o mito das Amazonas tenham surgido a partir dessas experiências históricas, né? Mas então surge uma pergunta principal. Se a desigualdade entre homens e mulheres não eram tão rígidas em muitas sociedades nômades, quando essa realidade começou a mudar? E aí uma das hipóteses mais aceitas, ela está muito relacionada ao surgimento da agricultura, do capitalismo. Quando os seres humanos eles deixaram de ser nômades e passaram a viver de forma sedentária, algo novo apareceu na história, a propriedade, o capitalismo. E aí, pela primeira vez, terras, rebanhos e riquezas passaram a ser acumuladas. E quando começou a existir essa propriedade, surgiu também a preocupação com a herança, né? E com o passar do tempo, o controle da descendência tornou-se uma questão de dinheiro. E aí a mulher, que antes ocupava uma posição estratégica na sobrevivência do grupo, ela passou gradualmente a ser associada ao espaço doméstico, a reprodução. Porque ela garantia essa linhagem familiar. E assim nasceu a base de muitas estruturas patriarcais que marcariam os séculos e nos marcam até hoje. Então, o patriarcado, ele não mudou apenas relações de poder entre homens e mulheres. Ele definiu quais características seriam valorizadas socialmente. O homem foi atribuído esse papel de produtor, provedor e de autoridade. Seu reconhecimento ele passou a depender dessa capacidade de ter, conquistar, acumular, competir e sustentar. E aí a gente vem de uma cultura que valoriza o desempenho acima de tudo. E a identidade masculina, ela foi sendo construída em torno da produção e dessa performance. Enquanto esse homem aprendia a produzir,
ele nem sempre aprendia a construir intimidade. Enquanto ele está sendo preparado para competir, nem sempre ele está sendo preparado para criar vínculos. Em contrapartida, essas mulheres foram associadas e ensinadas ao amor, sacrifício, à renúncia, à submissão, e assim os homens e mulheres passaram a ocupar lugares emocionais que dificultam o encontro verdadeiro. E é aqui que Bell Hooks se torna tão fundamental para mim. Em um livro que se chama Tudo sobre o Amor, ela afirma que esse patriarcado não fere apenas as mulheres. Ele também impede que os homens eles desenvolvam plenamente sua capacidade de amar. E aí a gente pensa em uma sociedade que valoriza o controle acima do cuidado, o poder acima da conexão e o desempenho, ter, possuir, muito acima da presença. E aí a gente cria indivíduos cada vez mais preparados para competir e cada vez menos preparados para amar. Talvez seja esse o motivo que vivemos uma crise dos vínculos. Mais uma vez eu falo, talvez o amor ele não esteja esfriando apenas por causa das redes sociais ou da tecnologia. Talvez ele esteja se esfriando porque fomos ensinados durante séculos a priorizar a produtividade de um detrimento da conexão. Porque a gente aprendeu a acumular, mas não necessariamente a compartilhar. A gente busca a conquista, mas esquece do cuidar. A gente pensa em vencer, mas esquece de amar. E talvez uma das nossas maiores lutas seja recuperar aquilo que nos torna humanos. Essa capacidade de criar vínculos, de colher, de cooperar, de reconhecer o outro. Porque nenhuma sociedade sobrevive apenas pela força. As primeiras comunidades humanas, elas sobreviveram pela cooperação. E talvez seja isso que estamos precisando ter, reaprender a ter cooperação. Agradeço a vocês, deixe meu like, me segue aí, quero vir trazendo muitas outras reflexões. Não esqueça de comentar, porque esse canal é novo e os seus comentários me ajudam muito a pensar em conteúdos para vir trazendo essa forte reflexão. Obrigada, tá?